Então a minha pergunta, para que a gente não venha chover no molhado, não é? Nós conhecemos bem esse ditado. A minha pergunta é uma só: quem aqui já faz a experiência da oração em línguas? Levante a mão. Quem ora em línguas? Levanta a mão para valer, para mim poder ver. Ótimo, pronto. Ok, obrigado. Para que nós possamos compreender um pouquinho a respeito do dom das línguas, eu vou usar 3 textos bíblicos. Eu vou começar primeiro com um texto muito conhecido de todos nós, que é o Atos dos Apóstolos, onde estavam reunidos numa sala, no andar superior. É como se nós estivéssemos aqui no andar, porque estamos no andar superior, nós não estamos, em Portugal a gente diz res de chão, não sei como é que vocês dizem aqui, mas então nós estamos no andar superior, e foi exatamente nessa sala, no andar superior, que estavam reunidos os apóstolos e a Virgem Maria. Vocês conhecem esse texto, ou é preciso que eu cite a passagem e leia para vocês? Fique à vontade. Conhece o texto? Levante a mão. Quem conhece esse texto? Atos dos Apóstolos. Eu acho que pouca gente. Então vamos lá. O livro dos Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 2, que começa assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Agora que é? Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se expressar. Uma coisa muito importante que nós precisamos ter nesse texto, que é o seguinte: houve a paixão de nosso Senhor antes de Pentecostes, houve que Jesus padeceu, sofreu, foi julgado, foi crucificado, não é? E morreu na cruz. Mas Jesus ressuscitou, nós sabemos disso, não é? O soldado viu um que estava já morto, estava crucificado, o outro que estava também, os outros 2 estavam vivos, um do lado direito e um do lado esquerdo estavam vivos, foi lá, quebrou as pernas, porque quando eles foram crucificados na cruz, aparece que está aqui o prego, né? Nas mãos de nosso Senhor, mas na verdade é no punho, foi colocado no punho. A mesma coisa com os outros 2 que foram crucificados. E à medida que o peso do próprio corpo do que está crucificado, naquele momento, o peso vai pesando, ou seja, o crucificado ele vai quase que morrendo asfixiado. E esses 2, um da direita e da esquerda, não tinham morrido. Foi lá, quebrou a perna, que era o apoio, e eles então morreram. Quando foram até Jesus, viram que Jesus já havia morrido, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado enfiou a lança e saiu o sangue e a água. Esse é um detalhe. Não mexi. Não há problema, gente. Não há problema. Enquanto eles vão nos preocupem com eles, eu vou falando. Entendeu? Obrigado. Então, esse é um detalhe para nós sabermos. Uma coisa que é importante nós sabemos. Está dando um pouquinho de eco. Então, uma coisa importante para nós sabermos deste texto é que, após Jesus ter ressuscitado, após nosso Senhor ter aparecido a Maria Madalena, após nosso Senhor ter aparecido aos discípulos,
eles estavam com medo. Os discípulos estavam com medo. Por quê? Porque ainda não haviam recebido o Espírito Santo. No finalzinho do texto eu disse para vocês, pousou sobre eles línguas de fogo e eles começaram a falar em outras línguas. Esse é o primeiro texto. Vamos então ao segundo texto, e é importante para nós. Após o batismo no Espírito, os discípulos criaram força, criaram coragem, destemor e pregaram ousadamente a ressurreição de nosso Senhor. O primeiro que pregou foi quem? Foi Pedro. Foi o primeiro a pregar com ousadia, com intrepidez, com coragem as Sagradas Escrituras. O que estava acontecendo naquela época? Porque Pentecostes é uma festa antiga, já do judaísmo, que nesse momento não nos vale a pena entrar por aí. Mas estavam em Jerusalém diversas, vamos usar a expressão, nações. E quando o Espírito Santo pousou sobre os discípulos, aqueles que eram de várias nações começaram a entender, porque falavam em línguas e para eles falavam na língua deles, daquela nação. Vamos traduzindo aqui para nós, falando em alemão, falando em italiano, falando em francês. O Espírito Santo pousou sobre os apóstolos, sobre os discípulos. Obrigado. Depois, um outro texto que esse é mais importante que o primeiro. Este segundo texto que é importante para nós, quem quiser anotar aí, Romanos 8:26. Romanos 8:26. Romanos 8:26 vem dizer para nós: da mesma forma, o Espírito vem em socorro à nossa fraqueza. O Espírito Santo vem em socorro à nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Não é verdade que quando nós estamos diante do Santíssimo, ou quando estamos a rezar por alguém, desculpa se eu misturar um pouquinho o português de Portugal e o português do Brasil, mas vocês vão entendendo, né? Os portugueses entendem. Quando nós começamos a rezar, a Maria chega no grupo de oração, Jesus te ama. Gente, hoje eu preciso de oração, eu estou precisando de oração, porque infelizmente o microfone não está funcionando, mas a Maria chega e diz, gente, eu preciso de oração, porque eu me atrasei, porque lá em casa as coisas, eu me desentendi com meu esposo, ou meu filho, eu recebi uma cartinha da escola que eu tenho que comparecer, então eu estou hoje muito desanimado. E nós, com boa intenção, a Cleo e tantos outros, começa a rezar e fala: Jesus, ajuda a Maria nessa situação que ela veio trazer para nós, da sua vida familiar, dentro de casa, com o filho, a situação do seu trabalho. Mas a gente, chega uma hora que a gente fica pobre das palavras, e é neste momento que a Sagrada Escritura diz que o Espírito ora em nós como? Com gemidos inefáveis. E o que é inefável? O que é inefável? A gente não compreende. A gente não compreende. Então, o dom de línguas, a oração em línguas é exatamente isso. Nós rezamos pela Maria, 2, 3 pessoas colocaram a mão sobre a cabeça da Maria, outros colocaram a mão próximo do seu coração, então a gente diz para a pessoa: Maria, põe a mão no seu coração que nós vamos rezar por você, e começamos a rezar em português, faltam as palavras. Nessa hora,
neste momento, nós começamos a rezar na linguagem do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe o que a Maria precisa. Eu não sei. Eu posso, por mais íntimo, o marido dela pode saber o que ela está passando, mas nem a Maria sabe direito por que ela está daquele jeito. Nem ela compreende como é que ela ficou tão desanimada, tão para baixo, tão triste. E o Espírito Santo que está em nós, que nós recebemos o sacramento do batismo, é esse Espírito Santo que ora em nós com gemidos inefáveis, porque nós não sabemos pedir como convém. Eu não sei pedir como convém, você não sabe pedir como convém, mas o Espírito Santo que está em nós ora e intercede em favor das necessidades da Maria. Eu gosto demais, vou dizer para vocês, eu sou fã de falar sobre a oração em línguas, porque eu sou membro da comunidade Canção Nova desde 1981. Meu Deus. Eu entrei na Canção Nova em 1981. E pelo menos 10, 12, 15 anos eu acompanhei o Padre Jonas em viagem, onde nós viajamos o Brasil afora, de Kombi, quando era possível de avião, mas era coisa rara, ou quando íamos para Fortaleza de avião, anunciando o Evangelho e anunciando o batismo do Espírito Santo, a importância do batismo do Espírito Santo e a importância da oração em línguas, e que muitas e muitas pessoas não compreendem. Como é que eu vou rezar? Eu não entendo. Mas a Sagrada Escritura vai nos dizer que nós não compreendemos mesmo, porque são gemidos inefáveis. Continuando, Romanos 8, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. O Espírito Santo intercede. O Espírito Santo que conhece as nossas necessidades, só ele conhece. Nem marido e mulher conhecem todas as necessidades, nem a mãe conhece as necessidades da filha, nem a filha a mãe, nem o pai conhece do filho, da filha. Não, é só o Espírito Santo que sabe o que você precisa. Nós não sabemos. Mas uma coisa muito importante que você tem que gravar nessa tarde: gemidos inefáveis, gemidos inenarráveis. A nossa cabeça jamais vai compreender. Nós podemos aprender o alemão, nós podemos aprender francês, nós podemos aprender italiano, nós podemos aprender o mandarim, nós podemos aprender diversas línguas, mas a linguagem do Espírito são gemidos inefáveis, inenarráveis, que nós não vamos compreender. E o primeiro obstáculo que o diabo põe para nós, eu tenho que dizer isso, o primeiro obstáculo, sabe qual é? Mas eu preciso compreender. Eu preciso compreender. O Padre Jonas, ele usava uma expressão tão bonita que dizia: nós temos que humilhar a nossa inteligência, porque o homem quer controlar tudo, o homem quer saber tudo. E é nessa hora que nós humilhamos a nossa inteligência e deixamos o Espírito orar em nós como convém. Vocês querem caminhar na direção daquilo que o Padre Júlio falou para nós? Peça o batismo do Espírito Santo, ore em línguas, dedique tempo para a oração. O Padre Jonas, a primeira vez que o Padre Jonas recebeu a imposição das mãos, foi batizado no Espírito Santo e começou a orar em línguas. Talvez a Maria se lembre, ou outras pessoas também aqui. A primeira vez que ele começou a orar em línguas, ele disse que parecia um japonesinho, repetindo 2, 3 palavras.
E ele disse que aquilo foi trazendo tanta paz para o coração dele, tanta alegria, tanta, esvaziamento de si mesmo, ou ao contrário, estando cheio de Deus, que ele foi percebendo que a Sagrada Escritura, ele disse, tinha outro sabor na minha vida quando eu lia a Sagrada Escritura. As minhas celebrações eucarísticas tinham outro sabor. A leitura da palavra de Deus, a Lexio Divina que ele fazia, tinha outro sabor a partir do batismo do Espírito Santo e da oração em línguas. Infelizmente o nosso tempo é curto. Um texto bastante conhecido de todos nós, que acredito que seja de vocês, 1 Coríntios 13, que vai falar a respeito dos dons, vai falar das importâncias dos dons, vai falar a respeito que o dom maior é o dom da caridade. Mas eu também aprendi isso com o Padre Jonas, e aprendi também nesses anos todos de renovação carismática, porque a comunidade Canção Nova é uma comunidade carismática, nasceu deste sopro do Espírito na igreja. Shalom também. Exato, Shalom também. Você rezando aqui na frente, eu me senti assim em casa. Eu me senti em casa. E o Padre Jonas brigava sempre a dizer: não esqueçam a vossa origem. Nós somos carismáticos, ele dizia, e nós precisamos permanecer carismáticos para não nos desviarmos da vontade de Deus para a Canção Nova. E então esse texto vai nos falar a respeito. Eu referi aqui na Sagrada Escritura, 1 Coríntios 14 vai falar, 14:4, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quando você ora em línguas diante do Santíssimo, quando você ora em línguas tomando banho, não há pecado em tomar banho e rezar em línguas, não há pecado nenhum. Você está dentro do trem e está rezando em línguas, não há pecado nenhum, porque você está edificando a si mesmo. Claro que você não vai entrar no trem em pé ou sentado e cantar em voz alta, não. Você vai cantar baixinho, porque você precisa edificar a si mesmo, a si próprio. Versículo 14, São Paulo vai dizer: pois se eu oro em línguas, é o meu espírito que faz oração, mas a minha mente não participa. Veja bem, aquilo que eu falei, que o Padre Jonas disse que a gente humilha a nossa mente, é baseado nisso aqui que o Padre Jonas falou. Então, a Sagrada Escritura, nós que acreditamos na Palavra de Deus, nós que somos católicos, apostólicos, romanos, nós precisamos compreender: pois se eu oro em línguas, é o meu espírito que faz oração, mas a minha mente não participa. Eu jamais vou compreender uma oração em línguas, jamais. É diferente, e aí vamos ter que ter um curso só para isso. É diferente a profecia em línguas e a interpretação, coisas diferentes à parte. Vamos continuar aqui. Nós estamos falando a respeito do dom das línguas. São Paulo vai dizer ainda que este é o menor dos dons. É o menor dos dons. E agora eu vou fazer um outro parênteses, dar o testemunho da minha mãe. Eu fui para a renovação carismática porque minha mãe me convidou um dia para ir participar de um grupo de oração. A importância dos pais convidarem os filhos. Uma hora a gente consegue pescá-los. Minha mãe me convidou para ir para o grupo de oração. E no grupo de oração eu fui. Mas o que aconteceu? Minha mãe ouviu dizer que o dom das línguas era o menor. O que minha mãe fez? Nunca quis orar em línguas. É o menor.
Não, que nunca quis orar em línguas. Até que um dia alguém disse para ela: mas Luzia, é o menor, mas é a porta de entrada para os outros dons, para o exercício dos outros dons. Mas veja bem, enquanto a minha mãe não fez a experiência de orar em línguas, ela não se abriu para outros dons. Então, a oração em línguas, ela é o menor dos dons, mas é onde o diabo mais coloca dúvida na nossa cabeça. Porque veja bem, para você orar em línguas, você precisa, em primeiro lugar, querer orar em línguas. Para que você possa orar em línguas, você precisa movimentar a sua língua. Como é que alguém vai falar se não movimenta a língua? Como é que alguém vai falar se não movimenta a língua? Então, é o menor dos dons. É o menor dos dons, mas é o Espírito que ora em nós com gemidos inefáveis. E aqui nós precisamos estar muito atentos. As pessoas que têm dificuldade com este dom, as pessoas que têm dificuldade com esse dom, se alguém estiver lá na porta, não ouviu o início do nosso ensino e ver as pessoas rezando em línguas, vai falar: esse povo enlouqueceu. Ou então, esse povo, aqui não é igreja católica. Aqui não é. Não, aqui é igreja católica. Aconteceu com os discípulos lá em Pentecostes, que começaram a falar em línguas. Foram batizados. Eu fico a imaginar a cena de Pentecostes. Eu fico a imaginar os discípulos com medos no andar superior, a cidade inteira em alvoroço, porque era festa em Jerusalém. Várias nações andando por aquela cidade, eles com medo, porque a fama de que Jesus havia ressuscitado havia se espalhado. Nosso Senhor, segundo a Escritura, havia aparecido para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, diz a Sagrada Escritura. O sumo sacerdotes pagou para os guardas, dizendo: olha, essa história de que roubaram o corpo, você vai dizer que roubaram o corpo e nós vamos dar dinheiro para vocês, não se preocupe, que nós nos tratamos com o governador sobre isso, para espalhar, hoje nós dizemos fake news, não é? Mas por quê? Porque estava uma confusão, e os discípulos reunidos, com medo, Nossa Senhora presente, vai pousando. Imagine vocês, línguas de fogo. Eu fico imaginando essa cena. Que coisa maravilhosa! E hoje isso acontece na Igreja Católica, isso acontece na Renovação Carismática, isso acontece nos grupos de oração. Por que eu estou perseverando até hoje? Por causa do meu batismo no Espírito Santo. Por que quando eu fiz a minha experiência de Pentecostes, antes de entrar na Canção Nova, no grupo Jesus Te Ama, lá atrás no Brasil, em 78, 77, e que nós temos fruto que nós colhemos, foi para mim uma alegria vir à Alemanha e encontrar com pessoas que estavam no grupo naquela época. Porque a graça do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, este fogo que nos incomoda, este fogo que nos dá a graça de vivermos aquele desafio que o Padre Júlio lançou para nós. Mas o batismo no Espírito, a oração em línguas, são os primeiros passos que nós vamos dando para perseverarmos no grupo de oração,
perseverarmos na comunidade, buscarmos uma vida de santidade, uma vida mais para dentro de si do que para fora, uma vida onde nós temos mais sede de Deus do que as coisas que o mundo nos atrai, porque o mundo é forte, o mundo quer nos arrastar. E uma outra coisa muito importante, que está na Sagrada Escritura, a nossa luta de todos nós que aqui estamos, a nossa luta não é contra os homens. É contra quem? É contra as potestades e os espíritos maus espalhados nos ares. Eu acho que eu tenho que parar, porque meu tempo já acabou. Vamos fazer o seguinte. É um convite muito simples que eu vou fazer para vocês. Não vou forçar ninguém de maneira alguma. O meu convite é, daqui a pouquinho nós vamos cantar, prepare aí uma ou duas músicas para nós pedirmos o batismo do Espírito Santo. Quem ora em línguas vai rezar também comigo em línguas, e aqueles que quiserem vão também rezar conosco. Nós vamos pedir, mas uma coisa muito importante, simples: todas as vezes que eu rezo por alguém pedindo o batismo do Espírito Santo e pedindo o dom de orar em línguas, eu digo para a pessoa exatamente desse jeito, você vai, eu rezo pela pessoa, peço o batismo do Espírito Santo e digo: comece a rezar comigo. E a pessoa fica assim meio assustada. Eu digo: repita o que eu estou dizendo. E eu digo para vocês, é o Espírito Santo começando a orar em nós. Lembra do Padre Jonas, que ele achou que ele parecia um japonesinho, repetindo 2, 3 palavras. A oração em línguas, para algumas pessoas não, mas para a maioria, começa como que você repetindo 2, 3 palavras, dá essa impressão. Mas não, é o Espírito Santo que ora em você. É o Espírito Santo que começa com gemidos inefáveis e o resto da sua vida será gemidos inefáveis. É o Espírito orando em cada um de nós. Muito importante, você tem total controle sobre a oração em línguas. Você sabe a hora que você começa e sabe a hora que você termina. A Maria está aqui para dizer se eu estou falando a verdade ou não. Nós temos controle. Eu rezo quando eu quero, eu paro quando eu quero. Menor dos dons, mas é a porta para outros dons, para outras manifestações. Eu não sei vocês, quando, antes de eu fazer a experiência do batismo do Espírito Santo, antes de começar em línguas, eu tinha vontade de ler a Escritura, eu lia a Escritura, mas eu não compreendia, não saltava aos meus olhos aquilo que nosso Senhor queria falar comigo, não com as pessoas, comigo. O batismo do Espírito Santo faz isso. A oração em línguas nos abre, como os discípulos de Emaús, estavam voltando triste para casa, nosso Senhor chega até eles e pergunta: o que está acontecendo? Mas você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias, que mataram um grande profeta, disseram que ele ressuscitou. Aí nosso Senhor faz aquele gesto que vai embora e diz: não, fica conosco, que já é tarde, o dia declina. E Jesus então senta com eles à mesa, vai explicando para eles no caminho até a aldeia tudo que ele tinha que sofrer, o que aconteceu. O coração deles foi aquecendo, e no partir do pão reconheceram nosso Senhor. É assim conosco. O batismo do Espírito Santo realiza esta obra dentro de nós. E uma coisa muito importante: nosso Senhor respeita cada um de nós.
é no seu tempo, não é no meu. É no tempo de Deus, não é no tempo do seu namorado, nem da sua namorada, nem do seu esposo. Ai, que bom que se o meu marido estivesse aqui, minha mulher estivesse aqui para ouvir isso. Não, é para você. É para você que Deus está falando nessa tarde. É para você que Deus está falando. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, peça a graça do batismo do Espírito Santo. Peça o dom de orar em línguas. É por isso que eu disse hoje, de manhã, Deus tem um propósito, porque Ele trouxe cada um de nós aqui. Não é à toa. Não é à toa. Eu acho que já tem uns 3 anos ou mais que eu sei que acontece esse retiro, que eu tinha tanta vontade de vir, mas é no tempo de Deus, não é no meu. É no tempo que se chama hoje, que Deus nos trouxe para estarmos aqui. Eu me empolgo muito, me desculpem. Vamos rezar?